A graça e a paz do Senhor Jesus, meus queridos, sejam bem-vindos a mais um e o último Bíblia em Foco de 2020, o ano em que nós tratamos sobre o crescimento. Esse é o último Bíblia em Foco, porém não é o último estudo da Doce. Nós teremos mais estudos da Doce por aí, só que serão temáticos, não serão mais expositivos, como nós temos feito aqui com base nos livros do Novo Testamento, como nós estamos estudando Gálatas, ok? Então, nós terminamos o Bíblia em Foco hoje, no livro de Gálatas, mas os estudos da Doce vão continuar aí por mais algumas semanas. Eu quero já avisar que talvez você esteja ouvindo aí ao fundo um som de alguém martelando, e de fato nós começamos aqui na igreja a reforma do banheiro masculino, glória a Deus, né, que o banheiro masculino estava já passando da hora de uma reforma, e graças ao Senhor nós iniciamos, e aí é o que a gente vai passar agora, os próximos dias ouvindo esse som aí, vocês nos próximos minutos vão estar ouvindo também aqui, enquanto eu estiver falando. Quando eu não estiver falando, eu vou silenciar meu microfone aqui e deixar só o Renan falar para não ficar atrapalhando você aí, tá bom? Por falar em Renan, tudo bem aí? Tudo bem, pastor. Graças a paz, meus irmãos. Estamos aí para mais um e para o último Bíblia em Foco desse ano. E ano que vem a gente vê aí e retoma os estudos expositivos. Vamos para a revisão, né, da semana passada, para que a gente já entre agora no próximo estudo dessa semana, que será semeadura e colheita, certo? Então, na semana passada, a exposição do texto foi ali de Gálatas 5, 26 até o 6, versículo 5. Então, Paulo começa ali dando umas orientações aos irmãos que são mais espirituais, para que eles tratassem com mansidão ali os irmãos que caíssem em pecado, e ele deixa a orientação também e o alerta para que nós também tenhamos cuidado, aqueles que estão ali ajudando também não sejam tentados. No versículo 2 ele fala de levarmos as cargas uns dos outros, né? E ele fala também de a gente não cobiçar nenhum tipo de vanglória, pois nós não somos nada sem Cristo. A gente vai encontrar isso em 5:26 e o 6, versículo 3. No versículo 5, para finalizar, 4 e 5, ele vai falar que cada um de nós tem que cuidar das suas próprias obras, pois individualmente nós somos responsáveis pelo que nós fazemos diante de Deus, né? Então nós ajudamos a levar os fardos uns dos outros, sabendo que nós iremos prestar contas diante de Deus, de acordo com aquilo que nós fizemos ou fazemos diante dele. Agora nós vamos estudar Gálatas do capítulo 6 ainda, mas os últimos versículos, do versículo 6 ao 18. Hoje nós vamos ver sobre algo que a gente fala muito, que é a semeadura. Então nós veremos sobre semear e colher. Então Paulo ele passa da disciplina da igreja que ele tratou no texto anterior que nós estudamos, para a ajuda aos irmãos. E pensando, ele vai pensar e nos ajudar a compreender que a igreja é uma comunidade que compartilha as bênçãos. Então, a igreja é uma comunidade, que nós sabemos, onde enquanto um é abençoado, todos são abençoados, quando um sofre, todos sofrem. Então, nós vamos estudar um pouco mais sobre isso, entrar bem mais nisso. Pois bem, semeadura e colheita é o tema, e nós vamos para o ponto 1, já. Diz o seguinte: colhemos o que semeamos. Se somos fiéis em nosso semear, então podemos esperar confiantes por uma boa safra. Se semeamos melancias, então não podemos colher morangos. Ao contrário,
Os que lavram com a iniquidade e semeiam o mal, isso mesmo eles colhem. Jó 4:8. Nessa parte final de Gálatas, Paulo tem ainda algumas poucas admoestações. À primeira vista, estas instruções e exortações têm pouca conexão, ou mesmo conexão alguma. Mas o que as liga é o grande princípio de semear e colher. O princípio da causa e efeito que está gravado em toda a vida material e moral. Então, a pergunta que fica aí para você pensar, para você compartilhar, é a seguinte: quando você viu boa semeadura produzir boa colheita? Então, a primeira pergunta para você pensar com o seu grupo, e eu, Renan, vamos deixar aqui em aberto para você pensar. Já o ponto 2, ele começa pedindo para que leiamos Gálatas capítulo 6, né, do verso 6 ao 10. Se os fazendeiros desejam uma grande colheita de um grão específico, eles têm não apenas que semear o grão correto, mas precisam de sementes de qualidade e em grande quantidade. Só assim podem esperar uma boa colheita. O mesmo princípio vale na esfera mortal e espiritual. Não são os que colhem que decidem se a safra será boa, mas o que semeiam. Como ele pediu para nós lermos Gálatas 6, do 6 ao 10, nós vamos ler. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, na carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Lido o texto, lido lá o ponto 2, nós vamos à pergunta 2.1. A pergunta é a seguinte: quais são os contrastes que Paulo traça nessa passagem? Vou passar a resposta para o Renan, enquanto eu silencio aqui o meu microfone. Certo. Vamos estar olhando agora para os textos bíblicos aqui, certo? Do 6 em diante. E a gente já olha aqui de cara para responder a pergunta, é que Paulo trata essa passagem, né, do ponto de vista da semeadura e da colheita, e o contraste que ele vai trazer aqui é o de semear no espírito, semear na carne, e semear o bem a fim de receber uma boa colheita. E assim que ele termina essa primeira parte aqui, né, do nosso texto bíblico de hoje. No versículo 6 ele vai dizer o seguinte: e o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Então, no versículo 6, ele está falando aqui sobre semear no espírito com os bens materiais, certo? No versículo 7, ele já fala assim, ó: não erreis, não se deixe escarnecer ou enganar, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. No versículo 7, ele deixa essa advertência. Sobre semear na carne, que ele vai dizer no versículo 8 porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Então aqui no versículo 8 já, o que ele está dizendo aqui é o seguinte: o que seria esse semear na carne? Seria o seguinte: usufruir dos nossos recursos, apenas pensando nas nossas próprias necessidades, ou os anseios da nossa vida carnal, e somente isso, apesar de termos desejos que são legítimos, né, como comer, beber, vestir, nós termos a nossa casa, se nós vivermos uma vida baseada em somente e apenas nesse tipo de investimento, isso é semear na carne, certo? Eu tenho uma citação aqui: semear para a sua carne, 6:8, seria, portanto, investir os recursos financeiros somente na satisfação dos desejos e necessidades relacionados com a vida aqui neste mundo. Em outras palavras, seria viver somente para o presente, sem pensar na eternidade e nas coisas de Deus.
Isso inclui não somente desejos e necessidades legítimos, como comer, beber, descansar, trabalhar, entre outros, mas também anseios relacionados com as obras da carne mencionadas anteriormente. Então, o que Paulo está dizendo aqui, olha só, semear na carne, além de ser a semente daquilo que você come e bebe, o seu descanso, o seu trabalho, sua família, também está relacionado com semear em obras pecaminosas da carne. Semear na carne ilustra bem a vida de multidões de seres humanos que passam a vida como se Deus não existisse e se dedicam apenas a divertir, ganhar dinheiro, fazer sexo e obter sucesso pessoal, livres em Cristo, Augusto Nicodemos. Então, semear na carne é você apenas pensar em si próprio, nos seus bens materiais, no seu crescimento, no seu conforto, na sua diversão, em satisfazer os seus desejos e tudo o que você quer fazer. Isso é semear na carne. E como que o versículo 8 termina dizendo sobre isso? Ele diz assim, ó, porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Então nós podemos saber aqui, de acordo com o texto, que semear apenas nessas coisas é semear em coisa que se corrompe, em coisa que se esvai, em coisas que se acabam e que vão passar. Semear no Espírito, que é a segunda parte aqui do versículo 8, de uma forma geral, viver de acordo com a palavra de Deus, e nesse contexto mais imediato, que a gente volta no versículo 6 aqui, seria semear sustentando os mestres e os pastores que instruem na palavra. Versículo 6, olha só. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aqueles que o instruem. Então aqui a gente precisa entender o seguinte, no versículo 8 ele fala, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. A gente não pode entender aqui, eu caí no engano, de entender que Paulo estava dizendo que aquele que semeia vai colher a vida eterna, como se o fruto da minha semente fosse me conceder a vida eterna. Porque isso seria bater de contra totalmente com o que Paulo tem ensinado em toda a sua carta. Ele tem batido contra a guarda da lei, se circuncidar, a guarda do sábado, a guarda e a obediência de cerimônias dos judeus. E se Paulo dissesse aqui que semear financeiramente no reino te dá a vida eterna, isso também seria uma contradição tremenda. Mas o que Paulo está dizendo aqui é que essa semeadura é fruto de uma vida que é totalmente dedicada a Deus. Então a gente já teve outras Bíblias em foco em que a gente falou sobre isso. Uma vida que é transformada e que você vive ela a partir desse novo nascimento. Então, a pessoa que ela é transformada por Cristo, pela obra de Cristo, ela vai contribuir generosamente com o reino, e essa pessoa que contribui generosamente está apenas demonstrando frutos do seu novo nascimento. E, consequentemente, essa é a pessoa que ceifará na vida eterna. Certo? É isso que Paulo está dizendo aqui no versículo 8. A gente tem um princípio de generosidade aqui, de retribuição com os mestres que têm um compromisso com a palavra de Deus. Em 2 Coríntios 9, do 6 ao 7, ele diz assim, lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco. O que está dizendo aqui não é sobre quantidade, é sobre a intensidade do seu coração, ou a disposição do seu coração em dar. E ele fala, e aquele que semeia com fartura também colherá com fartura, ou fartamente. A gente lembra da oferta da viúva, né, que Jesus diz que ela ofertou mais do que todos os outros, porque ela deu tudo que ela tinha. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria. Então o contraste que Paulo faz aqui, nessa primeira parte do texto, é justamente sobre a contribuição que você dá ao reino. Se você semeia na carne, se você semeia no espírito, e qual é a disposição que você tem ao fazer isso. Onde está seu coração quando você semeia? Se está na carne, você vai semear na carne, se está no espírito, você vai semear no espírito.
Certo. 2.2. De que modo o verso 6 se aplica aos que se encontram no ministério cristão e àqueles que se beneficiam desse ministério? A carta de Paulo aos Gálatas, né, de acordo com o que a gente tem aí, é uma das primeiras cartas que foram escritas ali no Novo Testamento. Então aqui a gente encontra, principalmente no versículo 6, uma referência, né, uma das primeiras, que falam sobre a igreja sustentar ali os seus pastores e mestres, certo? E qual que é o princípio aqui? O princípio é de sustentar aqueles mestres e pastores que instruem o povo de Deus na palavra de Deus. É aqueles que ensinam com fidelidade, que não buscam riquezas, lucros, e é aqueles que pregam o evangelho da justificação pela fé em Cristo, certo? E não de uma fé baseada em barganha ou em obras, certo? Uma barganha com Deus ou em obras que você possa fazer. Então, a maneira correta aqui, de acordo com este texto, de demonstrar gratidão é ofertar na vida daqueles que instruem na palavra de Deus e que vivem do ministério. Isso, infelizmente, a gente encontra hoje muitos impostores dentro da igreja e que se enriquecem e que fazem do ministério um lugar de comércio e um lugar de se enriquecer e construir seus impérios. E eu acredito, assim, pastor, que temos várias pessoas que são sinceras dentro dessas igrejas e que entregam de bom coração. Ao mesmo tempo, eu também sei e acredito que as pessoas que são enganadas por falsos mestres, naquela de você dar para receber algo em troca de Deus, são também pessoas com os corações corrompidos e que na sua ganância e na sua avareza querem dar algo para receber algo em troca de Deus. Então, apesar das pessoas sinceras, também tem pessoas que, numa escala menor, também querem, de alguma forma, obter algum benefício, e também nós, enquanto igreja, somos culpados, muitas vezes, de termos líderes dessa maneira. Mas o princípio é esse. O princípio é a igreja que recebe instrução de verdadeiros líderes que pregam o evangelho de Jesus Cristo, essa igreja, como gratidão, ela ajuda no sustento destes mestres e desses pastores. Amém. A 2.3. Quais são alguns modos com os quais as pessoas imaginam poder zombar de Deus? Certo. A advertência aqui, ela é contra o auto-engano, é de nós pensarmos que, de alguma forma, nós podemos burlar as leis que foram estabelecidas por Deus. Nós aqui, com um jeitinho brasileiro, né, achar que eu vou plantar jiló e vou colher soja depois, né? Então, aqui, mais especificamente nesse texto, ele está falando sobre a lei da semeadura, a lei de Deus da semeadura. Certamente, ele diz, né, aquilo que o homem plantar, isso também ele ceifará. Então, não adianta eu plantar chuchu e orar a Deus para pedir para eu colher algodão, né? Então aqui ele fala justamente sobre isso. Não podemos zombar de Deus e de suas leis estabelecidas. A aplicação da lei da semeadura, ela é de uma forma mais geral, certo? Mas no contexto aqui, ele está falando do sustento daqueles que instruem a igreja na palavra de Deus. A palavra zombar aqui, ela tem literalmente um sentido de torcer o nariz em desprezo, que é uma expressão de desdém mesmo. E aqui eu tenho uma citação, uma paráfrase no caso, de acordo com Augusto Nicodemos, a forma com que Paulo escreve no original grego parece sugerir que os gálatas haviam começado a cair no alto engano de não semear no espírito, ou seja, de não contribuir com os pastores e os mestres que estavam orientando eles na palavra de Deus. E que era ofertar na vida de pastores e mestres que ensinavam a palavra de Deus. Se for este o caso, Paulo está dizendo que zombar dos pastores e mestres era o mesmo que zombar de Deus, um conceito que é muito encontrado no Antigo Testamento.
A gente encontra muito isso realmente no Antigo Testamento, em que quando havia zombaria contra o profeta de Deus, era a mesma coisa de você estar zombando de Deus. Então, se Paulo está dizendo aqui, de acordo com o Augusto Nicodemos, que zombar dos líderes e dos pastores e dos mestres era o mesmo que zombar de Deus. Então, o que estava acontecendo? Ao invés de serem gratos, né, e contribuírem com generosidade com a obra, com os pastores e os mestres que estavam pregando a verdade, eles deixaram de fazer isso e com isso estavam zombando deles. Então, Paulo lembra-lhes que eles serão haverão de correções, portanto, tudo que o homem semear, isso também se fará. 6:7, parte B. É nesse sentido que Deus não se deixa zombar aqui neste texto. Muito bem. Ponto 3. É isso, né, Renan? O versículo 8 não está falando de semente no sentido literal. Isso mesmo. Que tipo de coisa é semeada? Nós vimos no versículo 8 diz, né? O que semeia na carne, da carne colherá corrupção. O que semeia no espírito, do espírito colherá a vida eterna. Renan já expôs aqui bastante de que tudo que a gente planta, a gente colhe. Então, não tem como fugir dessa lei aí. Essa citação aqui de Howard diz o seguinte: o homem é livre para escolher, mas não é livre para escolher as consequências do que escolhe. Isso aqui é muito, muito interessante a gente pensar e lembrar, né? No que diz respeito às coisas espirituais, só há duas semeaduras. Semeamos para a carne ou para o espírito. Então, ou você semeia para o espírito ou você semeia para a carne. Então, que tipo de coisa é semeada? Ou é essa, ou é para o espírito, ou é outra, que é para a carne. E, diante dessas semeaduras, nós teremos duas colheitas. A primeira, que é em relação à carne, nós colheremos corrupção, e a outra, que é para o espírito, nós colheremos vida eterna. A raiz determina o fruto, e não o fruto a raiz, diz Hernandes Dias Lopes. Semear para a própria carne significa buscar a satisfação das necessidades dessa vida, como o Renan já disse, sem nenhuma consideração pela vida futura. Mas semear no espírito significa buscar os valores da vida que permanece. Então, basicamente é isso. Continuando, né, na resposta, William Hendrickson diz que semear para a carne significa deixar que a velha natureza se expresse livremente, enquanto semear no espírito significa deixar que o espírito se expresse como ele quer. Então, semear no espírito é deixar com que o espírito comande, flua, se expresse. E aí são as duas colheitas que eu já disse, ou colherão corrupção ou a vida eterna. Os que semeiam para a carne serão levantados para a vergonha e a condenação eterna. Os que semearam para o espírito resplandecerão eternamente. Então, gente, ou semeia-se para a carne e tem condenação, ou semeia-se para o espírito e tem a vida eterna. Simples assim. E aí a gente poderia entrar em termos pormenores de semeadura e colheita, mas a gente ficaria aqui horas e horas dando alguns exemplos. Mas o que o texto está nos colocando é isso, tá? É semear para o espírito ou semear para a carne. O ponto 4, que é também uma pergunta, né? Como podemos ficar cansados de fazer o bem? De acordo com o versículo 9, a parte A, que diz: e não nos cansemos de fazer o bem. Isso aqui é nos dias que nós temos vivido e sempre
nós precisamos nos lembrar disso. Nem sempre praticar o bem traz recompensas imediatas. Talvez, na maioria das vezes, não traz. Nem sempre quem recebe o bem reconhece e agradece o seu benfeitor. Por isso, muitos estão cansados na obra e da obra. Então, buscar esses reconhecimentos diante daquilo que você faz, cansa. Nós devemos, sim, fazer o bem, pagar o mal com o bem e jamais nos cansarmos de fazer o bem. Então, não nos cansemos de fazer o bem, é a orientação de Paulo. Se ele está falando isso, inspirado pelo Espírito Santo, é porque fazer o bem deve ser algo constante na nossa vida, deve ser algo que nós fazemos independente de reconhecimentos humanos. Fazer sempre com o coração em compaixão, sem esperar nada em troca, pois a nossa recompensa vem na glória celestial, que é a segunda parte do versículo 9 que diz isso. Porque a seu tempo ceifaremos e não desfaleceremos. Então, nós não vamos nos cansar de fazer o bem, porque a seu tempo, ao tempo de Deus, nós vamos colher e não vamos desfalecer. Tá? Então, não se canse de fazer o bem. O ponto 5 é mais uma pergunta. Por que a família da fé merece nossa atenção especial? Por que a família da fé merece nossa atenção especial? De acordo com o versículo 10. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente os da família da fé. Nós vimos lá, ele diz para nós não cansarmos de fazer o bem. E no 10, ele fala a prioridade nossa, sim, nós devemos fazer o bem a todos, mas a prioridade são os da família da fé. A nossa maior prioridade é a nossa casa, a nossa família. Pois 1 Timóteo 5,8 fala sobre isso também, né? Pois aquele que não cuida da sua família é pior do que o incrédulo. Devemos cuidar dos domésticos da fé, que são as pessoas que estão na nossa comunidade, na nossa igreja, as pessoas que estão perto de nós. E também cuidar das pessoas de forma geral, conforme Efésios 2, e também até dos nossos inimigos. Se você possui inimigo, você também tem que cuidar deles. Então, nós vemos aqui que a família da fé merece a nossa atenção especial, a começar da nossa casa, passando pela nossa família, a igreja, e aí os outros domésticos da fé, e aí a comunidade como um todo, as pessoas de uma forma geral, e também os nossos inimigos. Então, priorizar, queridos, a nossa família, que é o nosso primeiro ministério. Vamos para o ponto 6, que não tem pergunta no ponto 6. Diz assim: nós somos vítimas indefesas de nossa natureza, temperamento e ambiente. Ao contrário, aquilo em que nos tornamos depende amplamente de nosso comportamento, nosso caráter é formado por nossa conduta. Como podemos esperar colher o fruto do Espírito se não semeamos no campo do Espírito? Santidade é uma colheita. Se a colhemos ou não, depende quase inteiramente do que e de onde estamos semeando. Isso aqui John Stott falando para nós sobre a importância da colheita. Ele não usou um exemplo anteriormente, falando de você colher, plantar chuchu e esperar colher soja. Não tem como. Então, o nosso caráter, o nosso comportamento depende muito do que nós estamos semeando e se estamos semeando no campo do Espírito. Então, a partir disso, até ele coloca sobre a santidade. A santidade também é uma colheita. Então, nós precisamos alimentar o nosso espírito para que nós nos tornemos ainda mais santos em Deus. Quer falar alguma coisa sobre o ponto 6, Renan? Não, vamos seguir para frente. Tranquilo. Ponto 7. Leia Gálatas 6, do 11 ao 18. Agora Paulo pega a pena da mão do seu secretário para adicionar uma fala especial. Suas letras grandes
podem ser sua letra corrida, ou a expressão pode significar que Paulo deseja enfatizar o que vai dizer em seguida. Os assuntos vitais em pauta se encerram em duas perguntas. A essência da religião cristã é exterior ou interior? Ela é humana ou divina? Fundamentalmente, é algo que fazemos por Deus ou que Ele fez por nós? Então, nós vamos ler Gálatas 6, 11 ao 18. Vede com que grandes letras vos escrevi por minha mão. Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Porque nem ainda esses mesmos que se circuncidam guardam a lei, mas querem que vos circuncideis, para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. E a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. E vem a pergunta: como Paulo, nos versos 12 e 13, avalia os motivos dos judaizantes que insistiam na circuncisão? No ponto 7 aqui, ele faz várias perguntas, né? Se tiver com o estudo em casa, só fazer um comentário aqui. Que a religião cristã, ela é interior, divina e sobre o que Deus fez por nós. No ponto 7 ele faz várias perguntas de um ou outro, certo? Agora, para responder essa pergunta 7.1 aqui, como Paulo nos versos 12 e 13 avalia os motivos dos judaizantes que insistiam na circuncisão. Então vamos ver as motivações aqui e o que Paulo escreve sobre eles. A gente começa aqui no versículo 12. O versículo 12 diz o seguinte: todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-se. Primeira coisa que Paulo diz é o seguinte: esses que obrigam vocês a circuncidarem, eles querem simplesmente mostrar uma boa aparência na carne ou uma boa aparência exterior. Na segunda parte do versículo 12 ele diz o seguinte: somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Outro motivo: primeiro ele fala, querem mostrar boa aparência exterior. Segundo, eles estão, na verdade, com medo de serem perseguidos por causa da cruz de Cristo, assim como Paulo era. Assim como Paulo foi perseguido pela pregação do Evangelho. Citação: o apóstolo Paulo deixa claro aos cristãos da Galácia que aqueles homens não tinham amor genuíno por eles, não estavam sendo sinceros, nem estavam realmente preocupados com a salvação de ninguém. Sua insistência em dizer que a cruz de Cristo não era suficiente e que era preciso guardar os preceitos da lei não era motivada pela preocupação com o bem-estar do povo de Deus. Era tão somente uma forma de escapar da perseguição promovida pelos judeus que não aceitavam a cruz de Cristo como verdadeiro meio para a salvação. A gente viu aqui já no Bíblia em Foco sobre como os judeus estavam perseguindo os cristãos, como se fosse uma seita. E esses judaizantes que estavam desfazendo tudo que Paulo havia ensinado aí nas igrejas da Galácia, Paulo diz que eles faziam apenas por manter uma aparência exterior e por terem medo da perseguição que vinha da parte dos judeus. No versículo 13 ele diz: porque nem ainda esses mesmos que se circundam guardam a lei. Então Paulo diz o seguinte: esses que pregam a circuncisão, eles mesmos não guardam a lei. Por quê? Porque é impossível para o homem guardar a lei. Ninguém consegue guardar a lei de modo perfeito. Porque o que a própria palavra diz? Se você quebrar um dos mandamentos, você se torna transgressor de toda a lei, certo? Então Paulo está dizendo aqui, eles não cumprem a lei e exigem de vocês a guarda dessa lei.
No versículo 13 ele continua dizendo o seguinte: mas querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Então Paulo finaliza dizendo o seguinte: eles só fazem isso para trazerem glória para si mesmos em cima de vocês, com vocês. Ele, Paulo, está convencido de que os judaizantes desejam usar os gálatas como troféus. Com certeza eles sairiam daquelas igrejas se gabando: vejam quantos eu circuncidei, quantos eu ganhei para o judaísmo. Não havia compromisso sincero com a verdade, mas antes de tudo, egoísmo e desejo de glória. E isso que é isso que caracteriza os falsos mestres. Eles querem o show e medem sucesso pelos números. Olha esse finalzinho. Eles querem o show e medem sucesso pelos números. Qualquer semelhança é mera coincidência. Mas aqui, para finalizar, Paulo coloca, sendo essa as motivações desses judaizantes para com a igreja da Galácia. Muito bem. Como Paulo, no verso 14, poderia se gloriar na cruz de Cristo, Renan? Vamos colocar dois fatos aqui. Primeiro, Paulo era alguém que tinha motivos para se orgulhar do que ele fez. A gente tem que pensar que Paulo era um homem altamente instruído, tinha muito conhecimento, foi ensinado aos pés de Gamaliel, um rabi de muito conhecimento, fluente em vários idiomas, conhecedor de vários povos, várias culturas. Ele tinha ganhado muitas pessoas para Cristo, muito mais que esses judaizantes que estavam tentando denegrir a imagem dele e descredibilizar o seu ministério. Então Paulo tinha motivos para, de alguma forma, se orgulhar, né, carnalmente ou humanamente falando, de algo que ele havia feito e que ele era. Segundo ponto aqui a se considerar para responder essa pergunta: a cruz naquele tempo era um motivo de vergonha, era um motivo de desprezo, era um método cruel de castigo ou de punição para criminosos da pior espécie, certo? E isso era a cruz. Dito essas duas coisas, o que Paulo faz aqui é simplesmente isso, olha só. A razão é que na cruz, onde Cristo se fez maldição por nós, o Filho de Deus foi oferecido em sacrifício pelos nossos pecados, para que a religião da graça pudesse ter efeito e ser oferecida aos pecadores como nós, que não podem ser salvar pelos próprios méritos. A cruz é o centro do evangelho, está no cerne da mensagem bíblica. Então o que Paulo diz aqui é o seguinte: eu só sou alguma coisa pelo que Cristo fez por mim. Tudo que eu sou, tudo que eu fiz, tudo que eu faço, todo mérito que eu possa ter não é nada, porque tudo que eu sou realmente de valor está em Cristo Jesus. Ele morreu por mim, ele me salvou, me resgatou com a sua graça, e eu vejo diante de tudo isso na minha vida que o único motivo que eu tenho de me gloriar é na cruz daquele que se entregou e me salvou. Essa é a resposta para a pergunta. Eu só gostaria de finalizar o versículo aqui, que é o versículo 14, porque ele termina aqui na metade, né? Porque o versículo é assim, ó: mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, certo? Segunda parte do versículo é: pelo qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. O que Paulo está dizendo aqui? O mundo são os valores pecaminosos da humanidade, né, sem Deus, o jeito de viver, a forma de conduzir a vida, a moral, a ética mundana de um mundo sem Deus e um mundo caído. E ele diz que este mundo já está crucificado para ele. Este mundo não determina mais quem ele é e o que ele faz. E a segunda parte que ele fala aqui e ele está crucificado para o mundo. Morrer para o mundo no sentido de que não é mais parte dele, de que ele já não será mais condenado juntamente com o mundo, e que o Salvador dele é o Senhor Jesus Cristo. Então não importa mais os padrões do mundo aqui.
e que para ele o que importa é se gloriar na cruz de Cristo, na cruz do Redentor, do Salvador dele. Muito bom. Ponto 8. É natural para a humanidade caída recusar o real, o interior e o espiritual e fabricar uma religião substituta que é fácil e confortável, porque suas exigências são externas e apenas cerimoniais. Mas as coisas externas importam pouco em comparação à nova criação ou ao novo nascimento. Diante disso, vem a pergunta: quais são os exemplos de religião que as pessoas confundem com a fé cristã? De acordo com o verso 15. O verso 15 diz o seguinte: pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. A circuncisão é uma incisão na carne, ou seja, é algo externo, não produz mudança nenhuma. Ostentá-la não nos coloca mais perto de Deus, não somos aceitos por Deus pela circuncisão, também não somos rejeitados por não ser circuncidado. O que importa para Deus é ser nova criatura, e essa transformação, a gente já sabe, a gente já estudou, é produzida pela ação do Espírito Santo de Deus. Calvino diz o seguinte: a circuncisão era um disfarce aos olhos dos homens, mas a regeneração é a verdade aos olhos de Deus. Eu gosto de Isaías 29:13, está aí na tela. Esse povo se aproxima de mim e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas seu coração está longe de mim e o seu temor para comigo só consiste em mandamento de homens. Isaías 29:13. John Stott diz o seguinte: muito, entre aspas, igrejismo contemporâneo faz o mesmo. Não passa de exibição seca, enfadonha, lúgubre e morta, mas a essência é interior. As formas externas de nada valem se falta a realidade interior. Gente, isso é muito sério. Então, respondendo à pergunta, quais são alguns exemplos de religião que as pessoas confundem com a fé cristã? A religião que confunde com a fé cristã é aquela que é apenas externa e não produz mudança de fato. Então, o que John Stott coloca aqui resume um pouco de tudo que nós já falamos até aqui nesse verso 15, porque de fato o que a gente percebe é uma religião, é um igrejismo onde o exterior conta muito, onde as ações contam muito, onde fazer coisas na igreja para Deus, esse igrejismo acaba estando num ponto mais alto e se confundindo com a fé cristã. Então é fé no que eu faço, a fé na ação, na obra que eu tenho na igreja. Não é isso. A fé nós sabemos que é em Cristo. Então, assim como a circuncisão era externa, alguns atos, entre aspas, religiosos que nós fazemos acabam entrando aí em confusão com, de fato, que é o evangelho, que é a fé cristã, queridos. Então, isso é muito sério, a gente precisa ficar atento a isso aí. O 8.2 é de que modo a igreja pode experimentar paz e misericórdia, de acordo com o verso 16, que diz o seguinte: e a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia estejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. O Israel de Deus aqui é a igreja, né? A igreja é o Israel de Deus, onde gentios e judeus estão juntos, unidos. Só falando de Israel de Deus, é que embora a frase Israel de Deus não ocorra em outra parte do Novo Testamento, o contexto favorece a interpretação de que Paulo está falando sobre toda a igreja formada por judeus e gentios. Então, respondendo à pergunta, a igreja só tem paz e só desfruta da misericórdia quando anda em conformidade com a verdade revelada de Deus, que é a sua palavra, a Bíblia. Então, a paz é a serenidade de coração, que é a porção de todos aqueles que têm sido justificados pela fé. Então, como a igreja pode experimentar paz e misericórdia?
é o que o texto diz. Todos os que andarem em conformidade com esta regra, e essa regra é a nossa regra de fé e prática, que é a palavra revelada de Deus. Ok? Então, andar, você quer paz, você quer misericórdia, então ande em conformidade com a palavra. Para concluir, vou pedir para o Renan ler aí. Olhe para a sua vida e perceba os sinais externos ou obras que você é tentado a colocar no lugar da realidade espiritual. Pense em realizações que você tende a se gabar e como pode evitar isso, sempre dar glória a Cristo. Louve a Deus por fazer de você uma nova criatura através da graça que te alcançou. Graça foi o tema central do estudo do livro de Gálatas. Que esses estudos possam ter edificado a sua vida. Amém. E é isso, queridos. No início do ano, no meio dessa pandemia, surgiu um incômodo no meu coração e eu convoquei o Renan para estar junto nesse incômodo também que havia no coração dele, e nós decidimos iniciar esse projeto Bíblia em Foco, onde o nome já diz tudo, onde a palavra de Deus era o foco e continua sendo, que são esses estudos. Na verdade, é o estudo do estudo daquilo que John Stott tem falado e que nós temos colocado lá no boletim, lá no Estudo da Doce. Então, assim, foi um tempo precioso de aprendizado para nós, a começar em mim, a começar no Renan, eu creio também que nós aprendemos juntos, nós crescemos juntos. E igreja é um privilégio de participar disso. É um privilégio você poder ser alimentado da palavra de Deus, ainda mais nesse tempo, nesse ano do crescimento, independente de tudo que aconteceu, ser alimentado pela palavra de Deus, crescer em conhecimento de Deus e da sua palavra. Esse é o objetivo do Bíblia em Foco, é o objetivo dos estudos da Doce. Nós crescermos ainda mais em entendimento e conhecimento de Deus. Então, para nós, foi um privilégio. Não sabemos como será 2021 em relação ao Bíblia em Foco, mas com certeza nós estaremos estudando a palavra de Deus de alguma forma. E diante disso exposto, eu quero aqui de público agradecer a vida do Renan, que esteve comigo aqui nessa empreitada, e foi uma bênção estar com você, Renan. Aprendi muito com você, com certeza. A igreja aprendeu com você, e a igreja tem visto o dom que Deus tem te dado de ensinar da palavra de Deus. Então, muito obrigado primeiro ao Renan, obrigado a você que nos acompanhou do Bíblia em Foco. Nós começamos em junho, alguma coisa assim, estamos aí até o final do ano, e foi uma bênção, foi uma jornada abençoadora. Deus abençoe, Renan. Então foram 22 semanas, né? Praticamente quase 6 meses de estudo, e tem sido um prazer realmente muito grande, porque assim, a única coisa que pode transformar a nossa vida e nos manter firmes é a palavra de Deus. Nós podemos nos dividir nos nossos grupos da Doce, podemos fazer festa, fazer salgadinho, comprar lanche, fazer pizza, chamar todo mundo, né? Acender luz, soltar fogos, mas a única coisa que vai fazer alguém permanecer em um momento desse de dificuldade que a gente está passando, todo mundo, né? Uma pandemia, todos de alguma forma, alguns perderam pessoas, outros perderam empregos, outros passando por crises financeiras, e a nossa esperança só está em Cristo, e a nossa fé está em Cristo e no que a palavra dele nos revela sobre ele. Então tem sido um prazer, eu aprendi muito também, com certeza. Para estar aqui, a gente tem que se preparar para chegar até este momento, e nós conseguimos, eu espero, de alguma forma, contribuir aí com o estudo dessas 2 cartas. Vamos ver como vai ser o ano que vem aí, mas a gente encerra por aqui, né, neste ano. E obrigado, meus irmãos aí que nos acompanharam. Deus abençoe. A gente se encontra por aí na igreja.
E vamos ver como vai ser aí ano que vem. Amém. Graças a Deus encerramos esse ciclo. Então você encerre lá com o seu grupo o estudo de Gálatas, que também foi uma bênção, tratando sobre a graça de Deus, e foi tremendo, foi maravilhoso. Muito obrigado por você estar conosco nessa jornada, e até a próxima, querendo Deus. Deus abençoe.